Fala, torcida que canta e vibra, beleza? Mago da bola. Bora falar de Palmeiras, bora falar de Copa do Mundo, bora falar de Arsenal e PSG. E bora começar com os grandes desfalques do Palmeiras para essa rodada, rapaziada. Preocupa muito, muito, preocupa muito. O Palmeiras vem para essa rodada contra a Chapecoense com o Flamengo já vencendo. Então a vitória já está em 4. É um jogo que preocupa, porque não temos nenhuma estrutura de time. O Palmeiras perde para esse jogo Piquerez, Emiliano, Flaco Lopes. Giai, que vai treinar com a seleção argentina, não foi convocado, mas vai treinar junto, não sei qual que é o critério, né? Enfim. Gustavo Gomes, Arias, Maurício Souza. Todos esses liberados. E Andreas e Carlos Miguel suspensos. Então, o que sobra? Quem sobrou para o Palmeiras? Aí tem aqui uma possível escalação para o Palmeiras. É Marcelo Lomba, Kelvin, Bruno Fux, Murilo e Arthur. Defesa até que é ok. Marcelo Lomba não vai comprometer. O Kelvin já joga mesmo. Tanto faz. Arthur, Fux e Murilo. Tranquilo. Marlon Freitas, Evangelista. Acho também que não compromete muito. Mas tem uma diferença, né? Sem o Andrés é outro meio campo. E aí o ataque, que é onde mais preocupa. Felipe Anderson, Alan, Eric Belé e Luigi. Não confio muito no Luigi. O Felipe Anderson também oscilou. Aí eu não sei essa lesão que ele teve, se ele volta com confiança. Eu sei que a mobilização para esse jogo, o Abel tem que fazer uma mobilização muito alta. É um jogo perigoso. Temos desfalques importantes. Porém a Chape ainda é a última colocada. Mas também é um time que entende. O Palmeiras não tá com o melhor time. A gente pode dar a vida e tirar ponto aqui. Então é muito importante pra gente manter os 7 pontos, né, nessa pausa pra Copa do Mundo. E conseguir. Eita, minha gata tá aqui na frente, rapaziada. E aí, Pandorita? Aparecendo no vídeo? Foi mal. Vamos continuar. E a gente manter na frente aí pra essa pausa da Copa, né? Muito importante que a gente se mantenha na frente, que mantenha a distância pro Flamengo, que tenha uma tranquilidade para na hora de voltar. A gente pode testar os jogadores primeiro, porque a gente não sabe, né? A gente vai estar sem ritmo de jogo. É uma pausa perigosa, né? A gente não sabe que futebol a gente vai apresentar depois. Claro que o Abel sempre tem um futebol competitivo, mas, por exemplo, no começo do Paulista a gente perdeu pro Novo Horizontino, teve algumas derrotas ali, vergonhosas até. Que é o time sem muito padrão. E aí a gente vem falar de padrão, né? Vamos falar já do Arteta, que é um espelho aí pro Palmeiras, pelo menos na minha visão. Por quê? O Arteta, ele coloca o time dele para ser competitivo. Não é um time de posse de bola, não é um time de ataque, é um time de contra-ataque, é um time de bola parada, é um time sem a posse de bola. Nesse jogo da final de Champions, teve 30% da posse de bola e o PSG é um futebol total. É um futebol total. Ele domina as ações, ele troca passes, sai bem, ele sai em contra-ataque, dá chutão. Ele é bom na bola aérea, ele é bom em marcar pressão, ele é bom em tudo. E aí a gente tem que se comparar com quem? Com o Arsenal, que tem uma equipe boa, porém jogou contra a melhor equipe do mundo. E jogando contra a melhor equipe do mundo, foi para uns pênaltis ali, teve um gol de pênalti. Então, tipo assim, é um futebol eficiente que também vence. Ok. Mas pro nosso continente, a gente tem que se espelhar no PSG. Por quê? O Palmeiras não tem a torcida do Flamengo. Então a gente tem que dar espetáculo também para encher o estádio. Para a mídia falar mais. Para a gente ter mais visibilidade. Então é importante a gente entender que a gente não está competindo contra PSG, no caso do Arsenal, né? PSG, Bayern de Munique, Real Madrid. Para ter esse futebol competitivo, para chegar numa final, para ser campeão da Premier League. Para isso, o Palmeiras seria ok, competiria muito bem. Mas a gente não tem esse nível de competição. A gente só tem aí o Flamengo que bate de frente, mas também não é tudo isso. Então, quando eu falo aqui que o Abel, a gente precisa de uma mudança, de novos ares, é pensando nisso.
pensando que a gente tem que pensar no futebol além desse futebol do Arsenal, que é para competir contra os grandes, porque o grande aqui somos nós, tá? Então fica essa mensagem pro futebol que encerra lá na Europa, né? E agora vamos para a abertura de Copa do Mundo. Muitos jogadores vão ser cedidos. Nossa zaga estava nessa final de Champions. Nosso Gabriel Magalhães perdeu o pênalti, inclusive, né? Eu acho que a culpa não foi dele, até porque o Nuno Mendes perdeu um pênalti. Quem que é Gabriel Magalhães para não perder? A culpa foi do camisa 10, até esqueci o nome do camisa 10 do Arsenal que perdeu. Bateu muito mal, bateu na lua. Ele ainda tentou tirar ali do goleiro, entendi o que ele quis fazer, não pegou muito bem, mas eu naquela situação bateria no meio e pronto. E aí nossa zaga da seleção, né? O Marquinhos saiu mancando, mas falou que ele foi só cãibra. E aí a gente tem o jogo do Brasil hoje também, além do jogo do Palmeiras, né? Que preocupa. Brasil e Panamá. Por que eu quero comentar o Brasil? Porque provavelmente nessa pausa da Copa a gente vai fazer vídeo e falar muito sobre a Copa do Mundo. Então eu quero manter aqui já a gente atento do como a gente vai falar. Claro que nosso foco, eu como palmeirense, eu sempre vou puxar a sardinha aí pro Endrick e pro Danilo e até pro Everton ali. Pra mim o Everton tem que jogar, o Endrick tem que ser titular. Até porque a escalação que os quatro que o Ancelotti falou que vão jogar contra o Panamá no Maracanã são Luiz Henrique na direita, Vini Júnior na esquerda, Matheus Cunha e Rafinha. Eu acho pra mim que o Endrick é melhor que o Rafinha. Por quê? Matheus Cunha é o que faz o falso 9. Ele fica atrás do centroavante. Então ele vai pôr o Rafinha ali. Ou ele vai pôr o Rafinha na outra ponta e o Vini ali. Mas nenhum desses são bons. O melhor que a gente tem ali é o Endrick. Claro que se o Neymar tivesse apto, eu até defenderia. Beleza. Na direita, o Luiz Henrique. Na esquerda, o Vini. Matheus Cunha e Neymar. Rafinha e Neymar. Beleza. Ou até tira o Luiz Henrique, põe o Rafinha na direita. Mas o Neymar não vai estar. A gente sabe que o Neymar o Neymar jogar é sacanagem. Vão inventar aí que ele tá machucado a Copa inteira. Eu acho que ele não vai jogar nenhum jogo. Então a gente vai puxar sardinha aqui pro Endrick, porque até porque é o melhor que tem na seleção. Endrick e Ryan, pra mim, se bobear, dependendo de como for os jogos, de como for a entrega e o Ancelotti for inteligente, ele deve fazer essa alteração. Porque o Tite viu alguns erros na fase de grupos. A gente perdeu pro Camarões, se não me engano, empatou com o Camarões, perdeu pro Camarões, não lembro. E ali a gente já dava pra ver que precisava mudar o Brasil. Aí a Coreia do Sul, o Brasil fez um grande jogo, mas é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul não é um time importante. E aí nas quartas de final chegou a Croácia e bateu nos pontos negativos que a gente tinha. Lateral direito, volante. Então o Ancelotti, se for inteligente, ele vai usar esse teste aí contra o Panamá e talvez ali na estreia do Marrocos para entender quem vai estar em melhor fase e mais comprometido. E aí eu acho que é a opção o Endrick e o Ryan conseguem ganhar do Rafinha e do Vini. Para mim, o Vini talvez não vá sair, mas o Rafinha, para mim, é o elo mais fraco da seleção. Então a gente vai ver aí o treinamento do Ancelotti, o que ele vai apresentar contra o Panamá. E a gente espera aí fazer uma. Tem a outra data FIFA, né? Não lembro contra quem o Brasil vai jogar. Não, tem 2 amistosos, né? Não sei, não lembro com quem vai ser o último, mas aí a gente comenta aí quando chegar a hora. Mas para a estreia do Marrocos eu tô meio apreensivo, não tenho certeza. Eu acho que vamos marcar bem, talvez um empate. Mas tudo depende de o que o Brasil vai apresentar. E o Luiz Henrique também. Para mim, o Luiz Henrique também tem que ser titular, tem que jogar. Excelente jogador, o Luiz Henrique se entrega na seleção, assim como o Endrick. São 2 jovens aí que vão me fazer torcer pelo Hexa aí tão esperado há mais de 20 anos. Fechou? Beleza, rapaziada. Dá aquela moral pro Mago, segue o canal. Tamo junto. E é nóis.